Graças a Deus. Vamos começar? Hoje nós vamos ler na Bíblia de Estudo Integrada da editora Thomas Nelson. E nós vamos ler hoje de Josué, capítulo 10 ao capítulo 12. Josué, capítulo 10. O dia em que o sol parou. Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e tinha a destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e o seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafiá, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Venham para cá e ajude-me a atacar Gibeon, pois ele fez as pazes com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amoreus, os reis de Jerusalém, de Gebrom, de Garmute, de Laquis e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos. Cercaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: Não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, salve-nos, pois todos os reis amoreus que vivem nas montanhas se reuniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: Não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirão resistir a vocês. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel e lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida de Bet-Oron e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maqueda. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Oron para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia que o Senhor entregou os amoreus aos israelitas, Josué clamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale Aijalon. O sol parou, a lua se deteve, até a nação vingar-se todos os seus inimigos. Como está escrito no livro de Jassar, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem, sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Os 5 reis amoreus são mortos. Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Mequedá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Disse ele: Rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Mas não se detenham. Persigam os inimigos, ataquem-nos pelas retaguarda
e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Assim, Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os. Mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou então em segurança a Josué ao acampamento de Maquedá. E depois disso, ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então disse Josué: Abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Os 5 reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: Venham aqui e ponham o pé no pescoço desses reis. E eles obedeceram. Disse-lhe Josué: Não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido. Na entrada da caverna colocaram grandes pedras que lá estão até hoje. Naquele dia, Josué tomou Maquedá, atacou a cidade e matou seu rei à espada e exterminou todos os que nela haviam, sem deixar sobreviventes. E fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó: a conquista das cidades do sul. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Maquedá para Libna e atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e seus reis nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali. E fez com que o seu rei o que fizera com o rei de Jericó. Depois, Josué e todo Israel com ele avançou de Libna para Laquis, cercou-a e a atacou. O Senhor entregou Laquis nas mãos dos israelitas e Josué tomou-a no dia seguinte. Atacou a cidade e matou à espada todos que nela viviam, como tinha feito com Libna. Neste meio tempo, Orã, rei de Gezer, fora socorrer Laquis, mas Josué o derrotou e ele e o seu exército a ele e a seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo Israel com ele avançou de Laquis para Eglon, cercou-a e a atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram-na à espada e exterminaram os que nela viviam, como tinha feito com Laquis. Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglon para Hebrom e a atacou. Tomaram a cidade e a feriram à espada, como também o seu rei, os seus povos e todos os que nela haviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e todos os que nela viviam, como tinham feito com Eglon. Depois Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, seu rei e seus povos, e os mataram à espada. Exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir e o seu rei o que tinham feito com Libna e o seu rei, e com Libna e seu rei, e com Hebrom. Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, a Cefelá e as vertentes, e derrotou todos os seus reis,
sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo o que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cades-Barneia até Gaza, e toda a região de Gozém, e de lá até Gibeon. Também subjugou todos estes reis e conquistou sua terra numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Josué capítulo 11. A vitória sobre os reis do norte. Quando Jabim, rei de Azon, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Siron e Aquisaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Araba, ao sul de Quinerete, na Zefelá e em Nafote-Dor, a oeste, aos cananeus, a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas, e aos heveus do sopé de Hermon, na região de Mispa. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se reuniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: Não tenham medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom a Grande, até Mesrefote-Maim e até o vale de Mispá a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os atacou como o Senhor lhes tinha ordenado, cortou os tendões dos cavalos e queimou os seus carros. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou seu rei à espada. Azor tinha sido a capital de todos estes reinos. Matou à espada todos os que nela estavam, exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor. Josué conquistou todas estas cidades e matou à espada os reis e os seus matou à espada os reis que as governavam. Destruiu-as totalmente, como Moisés, seu servo, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-los completamente, sem poupar ninguém. Tudo o que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gozém, a Cefelã, a Araba e os montes de Israel e suas planícies, desde o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Herbom. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez as pazes com os israelitas, que a todas conquistou em combate, pois
pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaques dos montes de Herom, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente e também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdobe é que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre suas tribos. E a terra teve descanso da guerra. Josué capítulo 12. A lista dos reis derrotados. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o alto leste da Araba. Seom, rei dos amoreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Deste território incluía a metade de Gileade. Também governou a Araba Ocidental, desde o mar de Quinerete até o mar de Araba, o mar salgado, até Bet-Jesimonete, e mais o sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bassã, um dos últimos refaíns, que reinou em Asterode e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salca, toda a Bassá, até a fronteira do povo de Gesur e de Maaca, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas: a Serra Central, a Cefelá, a Araba, as encostas das montanhas, o deserto de Neguebe, as terras dos hititas, dos amoreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próxima a Betel, o rei de Jerusalém e o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormã, o rei de Arabe, o rei de Líbina, o rei de Abulão, o rei de Maquedá, o rei de Beter, o rei de Tapuã, o rei de Efer, o rei de Afequé, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Arom, o rei de Sinron-Meron, o rei de Aquisaf, nossa, que nome difícil, peraí. O rei de Tanaca, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquineão do Carmelo, o rei de Dor em Nafote-Dor, o rei de Goim de Gilgar, o rei de Tirsa, 31 reis ao todo. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.